Saudações, professor Maurício, saudações, colegas. Meu nome é Pedro e vou falar um pouco sobre a taxatividade das decisões agraváveis no CPC de 2015 e sobre a jurisprudência do STJ acerca desse tema, ou seja, acerca do rol previsto no artigo 1015 do Código de Processo Civil, que versa sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. E para começar, é sempre bom a gente começar com uma definição, né? O que vem a ser um agravo de instrumento? Um agravo de instrumento é um recurso cabível contra decisões parciais, nas palavras do professor Fred Didier, né? Parcial, aqui também entendida como interlocutória, porque é uma decisão que não põe fim a um processo, não põe fim a um procedimento, né? E seja essa decisão parcial de mérito, ou seja, de admissibilidade, sempre vai ser uma decisão interlocutória. Então, é importante que isso fique claro em primeiro plano. E aí a gente já pode tentar analisar quais são as hipóteses de cabimento do recurso agravo de instrumento. E essas hipóteses estão previstas no artigo 1015, como eu já falava, do Código de Processo Civil. Vou fazer uma leitura breve aqui. Nós temos o caput que diz o seguinte: cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação de efeito suspensivo aos embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, parágrafo 1º, outros casos expressamente referidos em lei, e o parágrafo único diz o seguinte: também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Muito bem, nós lemos agora um rol sobre as hipóteses de cabimento, né? Todas essas hipóteses referem-se ao agravo de instrumento, a se pode ou não um agravo de instrumento versar sobre esses temas aqui mencionados. Mas a pergunta que surge disso, imediatamente, trata-se de um rol taxativo, ou seja, é um rol absoluto, é um rol taxativo, e a gente pode começar pensando sobre a definição também de taxatividade, né? Taxatividade, se a gente procurar no dicionário, significa, digamos, uma coisa que não admite objeção, que é absoluta em seus termos, né? Que é incontestável. É isso que significa taxatividade nas palavras do Aurélio, né? do dicionário Aurélio. E a gente continua com o seguinte: esse rol é taxativo? Será que esse rol do artigo 1015 do CPC é absoluto, como estamos falando aqui? Essa é uma discussão que gerou uma celeuma, né? Depois da promulgação do Código de Processo Civil de 2015, e mais ou menos nessa época, depois que foi lançado o novo código, o professor Fred Didier e o professor Leonardo Carneiro, eles publicaram um artigo, e nesse artigo eles defendiam a seguinte tese: eles defendiam que esse rol do artigo 1015 é de fato taxativo, mas esse mesmo rol admite interpretação extensiva ou interpretação analógica, né? Mas como é que a gente pensa isso na prática? Eu sou estagiário de uma vara de consumo atualmente, e eu vejo lá que é muito comum chegarem processos em que versem sobre plano de saúde, né? E muitas vezes nós pegamos processos que a parte autora chega pedindo a cobertura de determinado procedimento médico que não está previsto no rol da ANS, né?
porque, assim, em termos conceituais, seria um rol taxativo. Mas imagine se fosse absolutamente, assim, inextensível, se fosse absoluto e limitado a ponto de, por exemplo, você ter um problema de saúde e que é urgente, que é grave, né? E aí você não pode simplesmente receber a cobertura do plano pelo qual você está pagando. Imagine que absurdo, né? Então, isso, em geral, existe esse rol da ANS, mas não é um rol taxativo no sentido de que não se admite cobertura de casos que não estejam previstos nesse rol, entende? Então, é possível que em caso de urgência esse rol seja ampliado para abranger situações não previstas na listinha que está lá da ANS, né? Porque tem muitos planos de saúde, muitas operadoras de plano de saúde que se valem disso para evitar pagar a cobertura. Mas vamos lá, voltando aqui para a discussão. O professor Fred Didier e o professor Leonardo Carneiro encamparam essa tese e o STJ passou a adotar essa tese no RESP 167-9909 do Rio Grande do Sul, que foi um RESP relatado pelo ministro Luiz Felipe Salomão. Né? Mas o que importa para a gente agora, o que eu quero trazer aqui, é o entendimento proferido em um outro recurso especial do STJ, de número 1.704.520, e que, inclusive, se tornou um tema de recurso repetitivo, que firmou a tese 988 dos recursos repetitivos do STJ. No julgamento desse tema, em suma, o STJ formulou a tese que tem poder vinculante sobre TJs e TRFs, né, e a respeito do agravo de instrumento. E decidiu-se que o rol do artigo 1015 do CPC é taxativo, mas essa taxatividade pode ser mitigada. Né? Então, em caso de urgência, por exemplo, esse rol pode ser estendido, ampliado para cobrir situações não previstas. E aí a tese diz o seguinte: o rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada. Por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão do recurso de apelação. Bom, agora, essa decisão do STJ foi recebida por uma parte da doutrina muito bem, principalmente por os professores Fred Didier e tudo mais, mas outra parte da doutrina critica essa decisão do STJ por entender o seguinte: parte da doutrina, e aqui eu menciono um professor que eu respeito muito, que é o professor René Hellman, que eu costumo acompanhar as aulas dele, e ele diz o seguinte: no momento em que o STJ firmou essa tese do recurso repetitivo 988, ele repristinou, ou seja, ele trouxe à tona novamente o entendimento que estava previsto no Código de 1973. Porque o Código de 1973 previa o seguinte, no artigo 522: das decisões interlocutórias caberá agravo no prazo de 10 dias na forma retida, salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave de difícil reparação. Aí, enfim, ou seja, o artigo 522 do Código de 73 trazia hipóteses previamente vistas, mas admitia que em casos de urgência, né, esse recurso, que é o agravo de instrumento, pudesse ser admitido nesses casos que tem certa urgência, ok? Mas aí a discussão é que o STJ repristinou e trouxe de volta esse entendimento que tinha sido revogado pela promulgação do Código de 2015, né? E a crítica que se faz a isso é que, na verdade, o STJ não poderia fazer porque se trata de matéria cabível e, digamos, de competência do legislador, né?
Então, essa é a discussão que se tem na doutrina hoje. Mas vamos lá. A gente pode concluir dizendo o seguinte: o rol previsto no artigo 1015 sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é taxativo, ou seja, aqueles casos previstos ali, eles são incontestáveis, eles são absolutamente admissíveis, né? Mas esse rol pode ser mitigado, ou seja, aqui a gente vai entender como pode ser ampliado para situações não previstas, né? Porque pode haver situações em que a urgência seja significativa. E essa urgência significativa dará esteio para que esse rol seja ampliado. Então, gente, era isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. Eu espero que tenha sido claro. E, professor, muito obrigado pela oportunidade. Para mim é bom esse exercício de fala e tudo mais, de apresentação. Eu acredito que os colegas também vejam dessa forma, né? Mas era isso que eu queria trazer para vocês. Um forte abraço, até a próxima.